Cumprimento meus amigos da mesa aqui, cumprimento a plateia. Quando nós conversamos sobre o formato, o Zé Aníbal adiantou um pouco, o Eloy também, nós estamos trabalhando aqui sobre futuro, né? Nós estamos trabalhando, acredito que ninguém dessa plateia vai precisar fazer um supletivo para saber o que está acontecendo no setor de energia do Brasil. Quer dizer, estamos falando para nós, quem está aqui, de alguma maneira, mais em petróleo, mais em setor de combustíveis fósseis, ou de uma maneira geral, tem conhecimento do momento que nós estamos passando. E no primeiro momento, coube a mim também dizer assim, vamos fazer um apanhado geral para tratar de futuro. Eu participei de diversas elaborações de programas de governo, começando o primeiro deles foi na campanha de 89, do então candidato Mário Covas. E era uma coisa ainda, em 89, o setor estava numa situação ainda muito... Eu vou contar um pouco de história, que eu acho que é importante a gente recordar como era. E, principalmente, eu acho que o mote, eu vou falar de diversas questões mais específicas, mas acho que o mote do que eu quero falar e o que eu acho que do que o partido tem que recuperar do processo de transformação, de ruptura que foi promovido efetivamente, ou seja, da modernização do setor produtivo nacional, no caso específico do setor de energia. A maioria das pessoas, muita gente não viveu isso, outras pessoas esquecem, mas é importante lembrar que até o final dos anos 80, início dos anos 90, era um setor monopolizado, tanto no setor de eletricidade, com raras exceções, era estatal, 100% estatal, tanto eletricidade quanto petróleo. Em 90 a Lei Eliseu, se eu não me engano, de 94, né? A Lei 8631, chamada Lei Eliseu, que fez um arranjo, um grande encontro de contas, mudando significativamente alguns conceitos do setor. Foi o primeiro, eu diria, choque em relação ao setor de eletricidade, setor de petróleo intocado. O setor de petróleo só foi mudar em 95, e isso é uma coisa curiosa no Brasil, um parênteses, em 88, na Constituinte, o que era um monopólio legal, pela Lei 2004, o monopólio do petróleo, passou a ser um monopólio constitucional. E outro dia eu vi uma foto, no dia que transformaram o monopólio constitucional, os parlamentares, muitos deles nossos amigos, nossos parceiros, cantando o hino nacional de braços levantados. E 7 anos depois, todo mundo mudou. E foi a mudança na Constituição. Quer dizer, no Brasil as coisas mudam muito, muito rápido. O que era a salvação do Brasil em 88, de repente em 95, também passou a ser, em parte, a salvação do Brasil. Quer dizer, a gente teve, nesse período, a Lei das Concessões. A Lei das Concessões tem uma história curiosa, e eu posso contar porque eu vivi pessoalmente a Lei das Concessões, a Constituição de 88, ela impunha que concessões de qualquer serviço público deveria passar necessariamente por uma licitação. A lei ficou travada entre 88 e 95 por causa do setor elétrico, porque no final do governo Itamar, o setor estava vivendo uma crise de financiamento enorme, capital privado inexistente, e na lei das concessões, as concessões vincendas teriam que ser novamente licitadas. Por conta disso, durante 7 anos, o Brasil não fez concessão nem de cemitério, nem de ônibus, nem de nada, porque o setor elétrico travava a regulamentação da lei das concessões. Na época, o senador Fogaça, me lembro muito bem, era o relator dessa lei. Quando resolveu o problema do setor elétrico, resolveu dizendo que as obras paradas teriam as concessões renovadas, contanto que tivesse no mínimo 1/3 de capital privado. A lei das concessões, ela deslanchou, e a partir daí o Brasil deu um salto grande nesse processo de incorporação de capital privado
nos serviços públicos. E ali foi uma outra ruptura, ou seja, naquele momento, especialmente no setor elétrico, não é privatização, não houve naquele momento privatização, mas a incorporação do capital privado passou a ser alguma coisa relevante no setor. A partir do governo do PSDB, e essa lei das concessões foi de fevereiro, o governo do PSDB tomou posse em janeiro de 95, a lei das concessões foi assinada em fevereiro de 95, ou seja, já no início. Também no início de 95 foi proposta, em meados de 95 foi proposta a flexibilização do monopólio do petróleo, muito ajudada por uma greve irracional na época dos petroleiros, o que transformou a sociedade numa grande aliada que não aceitou ser refém de um sistema monopolista, tanto no setor produtivo quanto dos sindicatos que controlavam esse setor. A lei do petróleo, ela foi, como disse o Zé Aníbal, foi uma lei extremamente discutida, ela ficou mais de um ano em discussão no Congresso, e gerou a Lei 9478. Essa Lei 9478, ela teve diversos méritos, mas eu achei, pensando na lei, eu fui procurar e achei um exemplar. Isso aqui é a primeira fornada da lei, quando foi publicado esse caderninho aqui, é de 97, logo que a lei foi publicada, quer dizer. Mas a lei tem uma coisa interessante, a lei, e aí eu volto na questão do conteúdo, da questão do conceito. Eu acho que todas as transformações que vieram a partir de 95, e mais ainda, voltando de novo um pouquinho atrás, quem teve a oportunidade de ler na época o programa de governo Fernando Henrique, tinha um livrinho chamado Mãos à Obra. Esse livrinho chamado Mãos à Obra era o programa de governo que talvez juntos, o Zé Aníbal participou muito disso, junto com o programa de governo Mário Covas, foi quase uma cartilha do que seria efetivamente o processo de transformação institucional do setor energético brasileiro. Na questão das concessões, de incorporação do capital privado, da privatização, sem vergonha no bom sentido, sem ter vergonha, não a privatização sem vergonha. Tomar cuidado com os termos, de uma maneira clara, e a lei falava na abertura do setor, e falava principalmente também que uma coisa que vem daquela época, e veio no governo estadual, foi a primeira comissão estadual, mas veio principalmente no governo federal, a criação das agências reguladoras em função da incorporação do capital privado. Na época, as agências foram criadas como devem ser, como órgãos de Estado, e enquanto órgãos de Estado, tinham autonomia para tomar suas decisões. Eu vivi isso, quem viveu na ANEEL foi a mesma coisa, quem viveu o setor elétrico percebia claramente, com todos os embates, é natural com os agentes de mercado, com o governo, é um equilíbrio difícil de você estabelecer, mas as agências conseguiram exercer seu papel. E a Lei 9478, que é chamada Lei do Petróleo, ela pegou vamos chamar assim, uma carona dentro dessa lei, por isso que eu trouxe a lei aqui. Ela, no capítulo 1, na chamada Lei do Petróleo, o capítulo 1 fala dos princípios e objetivos da política energética nacional. É muito curtinho, eu vou ler rapidamente. Artigo 1º, as políticas nacionais para aproveitamento nacional das fontes de energia visarão os seguintes objetivos. 1. Preservar o interesse nacional. 2. Promover o desenvolvimento amplo, promover o desenvolvimento, ampliar o mercado de trabalho e valorizar os recursos energéticos. 3. Proteger os interesses do consumidor quanto a preço, qualidade e oferta de produtos. 4. Proteger o meio ambiente e promover a conservação de energia. A palavra sustentabilidade naquele momento nem existia da maneira como usada hoje. 5. Garantir o fornecimento de derivados de petróleo em todo o território nacional nos termos do parágrafo 2º do artigo 177 da Constituição Federal. 6. Incrementar em bases econômicas a utilização do gás natural. 7. Identificar as soluções mais adequadas para o suprimento de energia elétrica nas diversas regiões do país. E 8. Utilizar fontes alternativas de energia mediante o aproveitamento econômico de insumos disponíveis e das tecnologias aplicáveis.
9, promover a livre concorrência. 10, atrair investimentos na produção de energia. E 11, ampliar a competitividade do país no mercado internacional. Quer dizer, isso nós estamos falando de 97, são quase 20 anos, e se a gente pudesse transpor para hoje, é muito moderno, é muito atual. Com alguma palavra ou outra, que ao longo do tempo, mas são princípios que, se nós levarmos em consideração ainda hoje, eles podem ser levados em consideração, eu diria principalmente hoje, em função, e eu acho que o que a gente tem hoje, que é pouco utilizado, e pelas circunstâncias, que a questão são 3 vetores, 3 prioridades principais, que eu anotei aqui. Primeiro, a diversidade das fontes. Até aquele momento, nós tínhamos um país essencialmente hidrelétrico e um país de petróleo. Estou vendo algumas pessoas aqui, por exemplo, o xisto, o carré, que naquele momento era hidroeletricidade de um lado, petróleo do outro, óleo e água não se misturavam. Não havia possibilidade. Eu uma vez participei de um seminário na COP, no sentido de tentar integrar os 2 setores. De manhã era a Eletrobras falando e de tarde era a Petrobras falando. De manhã era a Eletrobras falando, não apareceu ninguém da Petrobras. De tarde era a Petrobras falando, o pessoal da Eletrobras já tinha ido embora. Quer dizer, não havia essa conversa. Enquanto hoje, exatamente o contrário. Hoje o que a gente tem são a diversidade de fontes, a descentralização. Eu, particularmente, não sou, por diversos motivos, a questão de hidrelétricas na Amazônia, eu não acho que seja a solução para o Brasil. E a questão da integração das fontes. E aí entram, a gente está falando em todos os tipos de fontes, os combustíveis fósseis de uma maneira geral, principalmente gás natural, a parte de biomassa, de sólidos, que aqui no Brasil é desprezada. Eu, há um ano atrás, fui num congresso na Noruega, já tinha ido na Suécia, são países tropicais, né, claramente, com muita biomassa, as árvores crescem rapidamente, e lá eles usam biomassa como uma fonte, consideram a biomassa como uma fonte de energia, efetivamente é importante nesse processo. Sem contar falar em solar, falar em eólica e de uma maneira geral, como eu falei, da integração dessas fontes, dentro de um conceito que vem da universidade, mas foi incluída na chamada Lei de Eficiência, quando teve o racionamento de 2001, que é o planejamento integrado de recursos. E aí entra uma outra questão, que é a questão da eficiência, que é completamente desprezado hoje em dia aqui no Brasil, que é uma fonte de energia espetacular. Nós não temos política nenhuma de eficiência energética no Brasil, onde a gente tem que trabalhar com o conceito de eficiência do lado produtivo e eficácia do lado do consumo. Essa regra básica que a partir daí a gente tem condições de ter um setor moderno com tecnologias espetaculares, com a integração das fontes, de modo que o Brasil hoje, onde a gente tem cada vez mais o centro de consumo muito próximo do centro de produção. Quando a gente fala em financiamento a políticas, a gente não fala, mas não deveria mais falar em financiamento para empreendimentos. Aqui no Brasil nós estamos falando em financiamento para empreendimentos. A questão mais clássica, ou mais gritante, é Belo Monte. Belo Monte é uma usina que teve um financiamento com 5 anos de carência, 30 anos de financiamento e juros de 2,4% ao ano do BNDES, porque tinha que fazer Belo Monte. Tinha que fazer Belo Monte. Não é? Dentro desse conceito, o que seria melhor? Eu vejo o Bruno aqui da SEG, quantas vezes a gente discute essa questão de você ter, dentro da casa do consumidor, a possibilidade de você produzir, em escalas diferentes, é evidente, produzir energia de uma maneira descentralizada, de uma maneira muito mais adequada para o consumidor, quando eu digo conceito de eficácia para o consumidor. Outra coisa é a questão da realidade de preços relativos, com mecanismos adequados. O uso da energia certa no lugar certo. E aí que eu quero insistir nisso. Eu acho que um grande diferencial do PSDB, e aí fazendo, sem falsa modéstia, eu acho que o estoque intelectual atual do governo é um desastre. Essas coisas têm que ser pensadas. E acho que aí já para na porta. Tem que pensar. Para, não dá para pensar. É verdade. Lamentavelmente, tudo isso que eu estou falando que foi feito, isso eram grupos de pessoas que se reuniam, pensavam, elaboravam, criavam modelos,
criava uma legislação associada àquele modelo. Hoje você diz assim, não, vamos pensar, não tem com quem pensar. O estoque intelectual hoje de pessoas aptas a você pensar numa transformação do setor energético nacional é baixíssimo, está no volume morto, literalmente. Então, essa questão hoje do que a questão, por exemplo, a questão fiscal dos estados, ninguém discute a questão fiscal dos estados. Quando nós falamos em novas fontes de energia, não existe uma política nacional, por exemplo, de implementação de novas formas de energia, ou da geração distribuída com gás natural, com ganhos de eficiência, metas para veículos, políticas fiscais. Não temos nada, não temos absolutamente nada. Tem um tiro aqui, um tiro ali, uma coisa conjuntural ali, alguém teve uma ideia, vai dar. Ou seja, é muito difícil hoje, por exemplo, falando nas instituições, a EP virou uma empresa de fazer leilão de eletricidade, quando na realidade não é só eletricidade. A EP é uma empresa de planejamento energético que foi, em princípio, gestada para tratar da integração do setor energético de uma maneira geral. Eu não conheço nada praticamente da EP na questão de combustíveis líquidos, o gás natural ou biomassa, que aliás, é um parênteses, inacreditável. Eu já falei isso aqui antes, é inacreditável como não se dá importância. Por exemplo, na Europa, a Europa hoje, o grande combustível do futuro, o que se fala pouco aqui, é a questão do pellet de biomassa para a produção de energia. A gente não tem nada, a gente tem milhões de possibilidades de fazer alguma coisa e não se faz nada aqui. Quer dizer, a questão da falta de transparência dos modelos. Se a gente vai no site do Departamento de Energia americano, no site da Agência Internacional de Energia, você tem todos lá os modelos utilizados, os critérios de tomada de decisão, e aqui a gente não sabe, ou sabe mais ou menos, mas assim, é sempre a gente vê na saída o que aconteceu. Quer dizer, então, a questão tem que ser menos cartorial e mais transparência. Falei do papel das agências, coitadas, estão numa situação eu não diria de desmoralização, são pessoas corretas, que estão lá nas agências, não é uma questão pessoal, é uma questão institucional, da maneira como as agências vêm tendo seus cargos preenchidos. Nos primeiros anos do governo Lula, em nenhum momento, nos dois governos, se eu não me engano, os dois inteiros, em nenhum momento as agências tiveram seus quadros completos. Em nenhum momento. Por quê? Porque ficava esperando para ver quem ia dar aquele cargo. A agência regulatória não pode ser isso. O correto, acho até se a gente quisesse dar um salto de qualidade, poderia fazer uma pré-seleção de diretores de agências, como se fosse uma grande lista, pega uma Fundação Dom Cabral, ou quem quer que seja, selecione 10 nomes, 8 nomes, dizendo essas pessoas são aptas a participar de um órgão regulador. No mundo a coisa ainda é mais radical. O cara bota um anúncio no Economist, até para presidente de Banco Central, de órgão regulador, vai lá, e o mais qualificado entra normalmente. Eu não imagino a gente chegar a esse ponto, mas eu acho que a coisa pode caminhar nessa direção. Estou chegando ao fim, do meu tempo aqui. Uma coisa que eu acho que seria importante, por exemplo, fazer leilão de geração distribuída. É inacreditável como nesse país, né, Bruno? A questão da geração distribuída, o desprezo pela geração distribuída, que não tem jeito. A questão, hoje você tem, eu estava vendo a questão tarifária, hoje você tem quase eu fico imaginando, quase uma Netflix da energia. Daqui a pouco a gente vai ter, tecnologicamente falando, a possibilidade de você ter tarifas hora a hora, aquela a tarifa por uso, que você quase compra sua energia em quantidades local e no momento adequado. A tecnologia está aí. A tecnologia do Smart Grid, que estamos engateando aqui no Brasil, a Light, por força de um acordo com a ANEEL, em função das perdas e dos roubos, está montando um sistema de Smart Grid. O Smart Grid já é uma coisa antiga no mundo. Nos países mais desenvolvidos, aqui a gente não tem nada. A gente não tem absolutamente nada, está se instalando alguma coisa. Ou seja, nós estamos muito atrasados. E aí, eu acho que, concluindo, eu queria só antes falar um pouco, rapidamente,
uma questão super importante, que é a questão do fortalecimento da Agência Nacional de Águas, que não tem diretamente relação com a energia, mas indiretamente tem muita relação com a energia. Quando você esvazia, quando a gente sempre tem, para a água não existe alternativa, para a energia tem alternativa. Zé, lá o canal Pereira Barreto está inoperante há 2 anos, se eu não me engano, né? Lá em São Paulo. Não se navega mais no Tietê, porque se esvaziou, Simões deve saber melhor do que eu, porque acho que é 3 irmãos, né, que esvaziaram tudo para priorizar a energia. Hoje nós não temos 5.000 caminhões por dia mais, porque a navegação do Tietê está interrompida por conta da questão elétrica. Pô. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Em qualquer lugar do mundo seria uma vergonha. E a gente não simplesmente esgota aquilo para a navegação, porque... E como eu disse, água não tem alternativa, energia tem alternativa. E a última... tinha umas coisas para falar aqui, mas uma última palavra sobre a questão do setor de petróleo, que eu falei pouco aqui. E na mesa a gente tem aqui gente ultra qualificada, que vai falar coisas seguramente muito interessantes. Eu acho que o futuro do petróleo, e aí não tem duplo sentido, é negro. Não acredito. E quando eu falo não acredito, eu falo pessoalmente porque não existe nenhum modelo consagrado, pelo menos que eu conheça desde sempre, que possa dizer quanto vai ser a produção, quanto vai ser o preço. A única coisa que a gente sabe certo sobre o preço de petróleo é que todo mundo erra. Então, vou me dar ao direito de errar também, eventualmente, mas o futuro do petróleo não é essa bobajada, é como fala, passaporte do futuro. Não tem um passaporte do futuro coisa nenhuma. A realidade está mostrando que apostar no século XXI, na energia do século XX, é um dos grandes absurdos que foram cometidos nesse país. O que se passou de cheque pré-datado em função de um petróleo para isso, todo mundo pegou um cheque já porque era a redenção, e não é, e não será. O preço do petróleo no curto e médio prazo não subirá. Nesse meio tempo, quando você tem um acordo China e Estados Unidos de redução de 30% das emissões, as fontes renováveis viraram um big business, é uma coisa mega. O gás natural, aqui no Brasil, está engatinhando em relação ao potencial que ele poderia ter se nós não tivéssemos o monopólio do gás na mão da Petrobras. Se houvesse uma abertura efetiva, uma desburocratização da questão da infraestrutura, uma desburocratização da facilidade de novos entrantes, nós teríamos um mercado de gás, um processo de geração de energia, de produção industrial extremamente evoluído, como é na maior parte do mundo. Quer dizer, então, quero dizer o seguinte, em relação ao setor de petróleo, nós corremos um grande risco de termos apostado, e eu falo com muita tranquilidade, eu participei muito desse processo. O petróleo é uma riqueza, não estou descartando o petróleo em hipótese nenhuma, mas essa história de achar ainda que sujando a mão, sujando o macacão, sentado em cima de área de petróleo, a gente achar que vai ter um futuro, não vai ter. O futuro não é este. O petróleo é uma fatalidade que tem que ser usada, mas hoje o mundo procura desesperadamente uma maneira de se livrar do petróleo. E nós procuramos desesperadamente uma maneira de achar que o petróleo vai ser a nossa riqueza. E não será. Então, eu só queria concluir levando com uma única mensagem, dizendo o seguinte, dizendo que se a gente quer ter futuro, a gente tem que parar para pensar e, antes de dizer que isso está certo, isso está errado, é dizer o que nós queremos, analisar o que existe hoje no mundo, analisar o que nós não estamos fazendo, analisar o que nós poderíamos fazer e, principalmente, levar em consideração, sem falsa modéstia, que as pessoas que sempre estiveram envolvidas nesse processo aqui são qualificados, eu diria, muito melhores do que o que tem hoje aí, que a gente pode fazer essa transformação. Eu só queria depois dizer, eu vou me desculpar, eu vou ter que sair mais cedo um pouco, não vou participar, talvez, dos debates de todas as apresentações, mas, de qualquer maneira, eu acho que, como pontapé inicial, era isso que eu queria dizer. Muito obrigado.